Vamos começar as apresentações, então. Eu também vou contar um pouco da minha trajetória, como que eu cheguei no mercado condominial, brevemente, porque começa em 1985 a minha história. Com 13 anos, eu mudei para o primeiro condomínio da minha vida e o meu pai foi ser síndico, né? Foi desde a fase de implantação do condomínio. E assim ele viveu sucessivamente envolvido com gestão condominial, mas como síndico morador, apaixonado. Eu digo que meu pai era o síndico do controle, era aquele que controlava as crianças para não pisar na grama, era aquele que controlava o funcionário. E todos os prédios que ele morava, ele acabava se envolvendo na gestão. E o professor Francisco Egito falou, né, que não tem ninguém que sonhe quando ser grande, ser síndico. Meu pai tinha um sonho, que uma das filhas ou fossem militar, que ele era militar, ou que fossem síndicas. A gente não acabou não indo para a carreira militar, e no primeiro imóvel que eu comprei, a primeira coisa que meu pai falou, agora tu pode ser síndico. Foi para ele uma realização, assim, né? Eu podia ser síndica no condomínio que eu tinha adquirido o imóvel. E assim foi, entrei primeiro no conselho, eu achava que eu tinha que fazer uns estágios antes de começar essa atividade, até ter acompanhado e entender a complexidade, de alguma forma eu já entendia. Aí, em 2012, eu assumo como síndica, e fui umas três gestões, me afastei e retornei. Em 2017 eu faço transição de carreira, sou psicóloga de formação, venho da área de gestão, né, gestão estratégica, gestão de pessoas, capacitação, desenvolvimento, professora, sala de aula, treinamento, e muito com desenvolvimento e gestão por competências, né? Mas o meu objetivo era uma transição de carreira, era tipo, consultoria empresarial vai ficar para trás, eu quero atuar no ramo como síndica e consultoria na área de gestão condominial. Quando eu entro no mercado, eu começo. A primeira coisa que eu busquei foi uma pós-graduação. Eu já tinha especialização na área de recursos humanos, na área de grupos, na área de resiliência e na área da educação. E se eu vou me apresentar e profissionalizar, né, neste mercado, eu preciso ter uma pós-graduação. Nisso, os cachorros vão começar a latir aqui. Nisso, eu busco no mercado e não encontro nada, né? Eu entrei, fiz cursos, busquei o que tinha disponível no mercado e começo a pegar outros condomínios e encarar outras realidades e pegar condomínios onde tinha havido síndicos profissionais e as experiências que o mercado aqui no Sul, pelo menos, estavam tendo em relação a síndico profissional, não estavam sendo positivas. E com isso, eu começo a... Também já dava palestra de liderança, gestão de conflito, aquelas coisas que chamam o psicólogo para falar, né? E eu começo a mapear esse perfil de competências de síndico, preparei uma palestra, o síndico de alta performance, uma palestra sobre o futuro da gestão condominial. Comecei a inserir algumas coisas no mercado que até então não se falava. E comecei a levantar minhas bandeiras pela profissionalização. E mostrar para as pessoas que uma porta fechada por um mau síndico profissional, por alguém que se dizia profissional e não apresentasse um bom resultado e proporcionasse uma experiência negativa para quem o contratasse, isso era ruim para todo mundo no mercado que estava nascendo, né? Nós estávamos abrindo um mercado e se nós não nos preparássemos para abrir esse mercado, o risco de fechar e esse mercado não vir a ser promissor era grande. E aí a gente começa, né, a atuar dentro da capacitação, também com cursos, e a construção, na época, foi o segundo curso de pós-graduação em gestão condominial, junto à FAMAC e a Socindicos, onde nós mapeamos todas as competências, todas as habilidades necessárias
e construímos, né, uma matriz curricular bem consistente para formar um síndico gestor, né? A nossa visão é de que esse síndico é um profissional para fazer gestão, e para fazer essa gestão ele precisa de muitos conhecimentos de base, né? Ele precisa desenvolver, além de ter conhecimento, ele também precisa desenvolver habilidades cognitivas, habilidades socioemocionais, e a gente procurou juntar tudo isso e disponibilizar para o mercado. Então, essa é uma trajetória até agora, né? E acredito que a gente vai falar um pouco de como se dá essa construção desse conhecimento e do profissional que a gente está preparando, né? Eu me sinto eu estou muito orgulhosa, muito lisonjeada de estar aqui, porque desde o início a gente tem, né? Eu tenho trocado muito com o professor Francisco, com a Márcia, com o Rafa, essas questões do desenvolvimento dessa sindicatura e do quanto isso passa pela capacitação. Hoje, a gente não pode, embora não seja profissionalizado, não é a questão, mas eu digo para os meus alunos, alguém que receba de terceiros por um serviço, né, por uma prestação de serviço, por assumir essa responsabilidade, que ele não entregue um resultado satisfatório, né? Ele tem que entrar dentro do condomínio, ele tem que ter essa visão desse sistema todo, ele tem que ser o profissional especializado que vai levar o conhecimento para a solução dos problemas condominiais. E se há tempos atrás esse profissional ele era chamado, essa pessoa, né, esse síndico externo, era chamado simplesmente porque ninguém queria assumir, eu olho para frente e enxergo esse profissional especializado que será contratado para resolver os problemas complexos desta comunidade. E esse profissional vai levar o conhecimento técnico para fazer a sua gestão. Então, não cabe mais aquele profissional, eu vou assumir esse condomínio e vamos ver o que vai surgindo de demanda. Eu sei que eu tenho que convocar uma assembleia, eu tenho que fazer recarga de extintor, limpar a caixa d'água, fazer o seguro, e no decorrer do tempo eu vejo o que está acontecendo. Não, esse profissional não vai mais existir. Esse profissional ele vai chegar como um especialista nesse condomínio, que vai levar o conhecimento para solucionar todos, e aí vem, né, toda a gama de conhecimento que a gente sabe, todos os problemas daquela comunidade, né? Então, vou passar a palavra para os colegas para complementarem aí. Então, basicamente é isso. Eu acho que a gente pode trocar aqui nesse sentido desse profissional que a gente se propõe a entregar para o mercado condominial daqui para frente, né? Doutor Caio, o senhor permite que as mulheres continuem, depois o senhor fala? Doutora Patrícia, com certeza. Então, permita-me, por favor. Primeiro, agradecer a presença aqui, tá? Porque no início do evento eu percebi que o professor Francisco Egito foi o responsável realmente pelas boas-vindas, foi quem recebeu e desde o início, na abertura desse evento, fez uma apresentação histórica, fundamentada, foi orgulho para todos nós que estamos participando aqui do evento, ver todo esse projeto sendo executado aqui por essa equipe e prestigiada por tantos profissionais, tanto aí no grupo do Papo Condominial como da Conasi, e viemos aqui falar de condomínios, falar de síndicos. Francisco Egito até filosofou, né? E nos instigou desde o início da abertura fazer uma reflexão sobre a importância da capacitação continuada no mercado condominial. E eu verifico que na fala de todos os colegas que estão passando por aqui hoje, desde o início, está se repetindo e se reiterando esse tema de agora, que é a capacitação continuada no mercado condominial, a importância dela, até eu diria, para a sobrevivência daqueles que já estão exercendo a sindicatura e aqueles que pretendem ingressar nesse mercado, né? Tivemos logo depois, do Francisco Egito, as famosas saudações condominiais do nosso grande colega Daniel Lima. Daniel, ele tem uma história de mobilização em prol dos síndicos.
ele prestigia todos os que estão envolvidos nesse processo, e aqui eu falo em nome de nós, advogados, que representamos essa classe, porque desde o início, desde quando eu tive a oportunidade de conhecer Daniel, eu percebo nele essa abertura e esse espaço. E a gente, como advogado da área, tem essa gratidão, né, pela história que você vem construindo ao longo do tempo e fortalecendo nesse mercado condominial. E falar do Daniel e não falar do Sérgio, né? Parece que essa dobradinha, essa dupla de dois tem funcionado muito bem. Nesse período de pandemia, vocês se uniram para fortalecer ainda mais esse mercado, e nós somos muito gratos por isso. Sérgio, eu tive a oportunidade de conhecê-lo em eventos desse meio, e me chamou a atenção porque ele é um profissional que sempre está estimulando essa capacitação, ele está sempre estimulando a formação e o crescimento desse mercado. Sérgio é conhecido como aquele que vem a desenvolver cursos na área da sindicatura há muito tempo, né? E ele fala isso e a gente presencia isso na história de vida e profissional dele. O fato é que todos que estão aqui hoje reconhecem que esse projeto ele precisa ser trabalhado, precisa ser realmente executado, de mobilizar do Piauí ao Ceará, ao Sul, Nordeste, ao Sudeste, para que a gente venha a ter esse reconhecimento da figura do síndico como uma profissão. Essa necessidade de se regulamentar uma profissão, ela é real, ela existe, até para que nós possamos estar falando em formação de síndicos e aí se trabalhar a qualificação e a especialização, tá? E aí, quando foi dito, vamos então lançar o primeiro encontro de mobilização nacional pró-sindicatura, que eu tive a grande felicidade de ser convidada para estar aqui hoje com essa mesa aqui, que nada mais, nada menos, doutor Caio, a quem eu muito admiro, sou sua fã, tá? A nossa amiga, doutora Ariane, que eu tenho muita honra também estar aqui com você. E chegar até aqui na minha figura, falando um pouquinho do meu trabalho, eu sou Patrícia Pinheiro, sou advogada desde 99 aqui no Piauí. No início quis ser a famosa concurseira, porque todo advogado ele tem aquele negócio de fazer um concurso para ganhar uma estabilidade, né? Esse discurso é padrão. E fui ser delegada aí no Tocantins. Em uma semana eu pedi minha exoneração, porque eu vi que não era minha praia, o concurso público, muito menos na atuação na área criminal. E vim advogar aqui no Piauí. E tive a felicidade, desde 2004, 2005, ingressar no mercado imobiliário como advogada de imobiliárias, assessoria jurídica nesse meio. E isso me fez entrar também dentro do segmento condominial. E é interessante que a gente, enquanto advogado condominialista, a gente fica sempre nos bastidores da gestão condominial, principalmente há 10 anos atrás ou mais, porque a presença era do síndico e do síndico morador. E o advogado condominialista, ele era tido meramente como um cobrador, né? Não existiam as garantidoras e a gente simplesmente cobrava as inadimplências dos condomínios. E com o tempo, com a profissionalização, com a especialização, com a qualificação dos síndicos, o mercado vem se modificando. A pandemia foi um divisor de águas para os condomínios e para os gestores condominiais, porque exigiu muito deles, tem exigido essa qualificação e essa capacitação continuada. E isso fez com que nós, advogados condominialistas, viéssemos a se destacar, eu diria, no mercado condominial, juntamente com o síndico, para fortalecer esse mercado. E chegar até aqui, também passei por essa fase de cursos e síndicos e me vi na condição de professora. Tá? Eu achei interessante a Ariane falando que no início o pai era síndico, né? A minha mãe também foi síndica, do tempo que recebia a taxa condominial dentro do seu próprio apartamento, né? Eu até brinco com ela que vou pedir um depoimento para ela para gravar depois de como foi ser síndico há 20 anos atrás e comparar com um gestor condominial de 2021, pós-pandemia, né? Ou em pandemia. E são cenários totalmente distintos, né? A qualificação hoje, ela é requisito primordial para qualquer administrador de condomínios, porque hoje
eu diria que a assessoria técnica que envolve o condomínio, você bem falou, que é legal quando um advogado, quando um engenheiro fala com o gestor e percebe nele a qualificação mínima necessária para ele estar ali naquele exercício daquele cargo, né? Para ele poder tomar todas as providências. Agora mesmo, essa semana, a gente viu um prédio com a piscina indo abaixo e a gente se coloca no lugar, eu disse, não, meu Deus, coitado do advogado desse condomínio e coitado do síndico. Porque tem N providências que devem ser tomadas e requer do síndico e da assessoria técnica toda essa capacitação e essa qualificação para que as providências sejam adotadas imediatamente, para preservar todos os direitos dos envolvidos. E aí nós estamos aqui hoje discutindo isso, né? Passei por essa fase de professoras, quando aqui no Piauí, alguns anos atrás, a gente trouxe o curso de síndico, né? Com o intuito de realmente estar capacitando aquelas pessoas que já estavam no mercado. E estão no mercado, como você disse em alguns momentos, por sorte, por azar, porque não tinha ninguém para ir, porque tinha tempo ocioso, ou porque não tinha nada para fazer e resolveu ser síndico. Essa fase mudou, nem existe mais em muitas das regiões, mas ainda tem, a gente verifica até hoje pessoas assumindo a gestão condominial sem o mínimo necessário, sem ortografia básica para uma redação de uma notificação. E isso é extremamente grave, tá? Porque daí a gente encontra situações bem mais delicadas, né? E aí trazem a gente aqui para discutir tudo isso. Hoje a gente aqui no Piauí tem a grande satisfação de estar formando turmas de especialistas na área de direito imobiliário, sendo que metade da turma é composta de síndicos, né? Então, você percebe, eu tenho síndicos se especializando, que têm a graduação em pedagogia, em fonoaudiologia, em áreas totalmente distintas, que assumem uma sindicatura por 1 ano ou no máximo 2 anos, a depender da convenção, não tem a pretensão nem de uma reeleição, mas tem o compromisso com a capacitação e a qualificação enquanto ser síndico, enquanto estar síndico, perdão. Porque é importante que cada um que assume a sindicatura entenda que, ao entrar na sindicatura, você já começou a assumir responsabilidades. Exige de você todas as competências, todas as qualificações para exercer com zelo. Não só pela sua imagem, pelo seu CPF, eu costumo dizer, mas pelo patrimônio do outro que você vem administrar. E aí nós percebemos aqui, presenciamos, nossa amiga Márcia Montalvão, que deu um show aí em termos de gestão condominial, ela que do Rio de Janeiro já esteve aqui no Piauí online, já nos prestigiou com toda essa bagagem que ela tem. Professor Rafael Veloso também, um excelente professor, já aí do Rio, também um grande parceiro. Reginaldo, que eu tive a oportunidade de conhecer, extremamente crítico, né, no sentido de lutar por uma sindicatura realmente forte, para que venha a ser trabalhada essa mobilização cada vez melhor. Fico feliz por estar com todo esse grupo e que logo mais vai entrar aí uma turma de grande peso, doutor Felipe Faustino, doutor Fábio Barleto, doutor Alexandre Sobral, e fecharemos o nosso evento aí com uma síndica profissional falando justamente sobre todo esse tema que a gente vem desenvolvendo aqui hoje. E aí, a ideia é trabalhar aqui hoje essa temática, eu vou passar um pouquinho a palavra para o doutor Caio, justamente para que ele também faça essa sua abertura, e a gente possa aqui tratar um diálogo sobre essa temática e a importância dela na gestão dos condomínios, tá? Muito boa noite, Ariane Padilha, doutora Patrícia Pinheiro. Quero aqui primeiro consignar minha grande satisfação em poder ladeá-las nesta noite tão especial. Agradeço também aos amigos Sérgio Cradeiro, da TV Conás, o amigo Daniel Lima, pela lembrança do meu nome. Digo que é uma grande honra, em meio a tantos profissionais que esse país tem, ser lembrado pelos amigos. Então, mais uma vez, a minha gratidão a todos vocês. Falar de formação continuada é um tanto desafiador, embora a gente pratique a formação continuada nas nossas rotinas, sobretudo nós docentes, coordenadores de cursos de especialização, porém tratar do tema é um tanto melindroso. Confesso que o faço aqui de maneira desafiadora e pela primeira vez. Então, se eu cometer algum equívoco, algum deslize, já deixo também consignado os meus pedidos de desculpa. Para quem me conhece há mais tempo,
E eu tenho alguns conceitos, e a formação continuada de síndico, eu vejo como um processo permanente de aperfeiçoamento das atividades necessárias ao exercício profissional, aquele realizado após a formação inicial, com o objetivo de assegurar uma melhor e mais harmoniosa vida em coletivo. Mário Sérgio Cortella, quem eu muito admiro e gosto sempre de fazer a leitura, defende que quando falamos de atuação amadora, porém, podemos estar falando da atuação daquele que ama, ou de outro modo, estamos falando de uma atuação amadora do ponto de vista da aptidão técnica. E quando a gente fala dessa atuação amadora do ponto de vista da aptidão técnica, começamos a nos preocupar, sobretudo num período contemporâneo, onde as informações nos chegam com muita velocidade, o acesso à informação segue sendo cada vez mais facilitado, e o volume de informações, justamente por esses motivos, acabam vindo de forma crescente. Então, formação continuada é a nossa renovação, a nossa atualização a respeito daquilo que fazemos de forma habitual. Estar sempre se atualizando é o que é de mais valoroso e o que nos separa de outros profissionais que exercem a mesma atividade. Ou seja, dizer que sou síndico, ou que sou um síndico de atuação profissional, pois essa nomenclatura, essa denominação, ela causa alguns ruídos e, às vezes, é até objeto de crítica, né, a gestão profissional, tendo em vista que não há nada que a discipline, mas ainda assim, quando a gente fala de atuação do ponto de vista profissional, tendo eu que nós estamos falando a partir de um pressuposto que se há um certo domínio ou um certo entendimento sobre alguns conteúdos, algumas matérias, algumas disciplinas que se fazem presentes na realidade de um administrador de condomínios. Logo adiante, eu vou tentar destacar algumas dessas atividades, haja vista a sua importância, a sua recorrência no exercício profissional, mas é justamente isso que irá nos separar de outros tantos profissionais e nos colocar de forma mais segura no mercado, de forma mais segura no exercício das nossas atividades e, com isso, o crescimento, o reconhecimento, acredito eu, que é uma consequência natural desse desafio. E aí, quando a gente volta a falar de formação continuada, nós, docentes, acabamos por nos esbarrar numa dificuldade ainda maior diante do atual cenário. Eu vejo que tem 3 pontos que têm sido mais desafiador, ao menos a mim e alguns dos docentes com quem eu tenho tido contato. O primeiro deles é manter uma relação com os alunos, saber como estão, ter aquela proximidade que a gente sabe que acontece quando nós estamos dentro de uma sala de aula. Então, a docência nos permite ter essa facilidade, e eu até digo mais que isso, esse gracejo, porque para mim é uma grande felicidade estar em sala, poder conhecer novas pessoas, poder construir novas amizades, construir novas pontes. Acho que isso talvez seja a maior contrapartida que um professor pode ter, mais do que qualquer outra, muito mais do que o aspecto financeiro. Então, essa situação atual de distanciamento, de afastamento por conta da maior crise sanitária, é algo que tem sido desafiador. E aí, um segundo ponto, é a gente saber que nem todos os discentes, todos os alunos, todos aqueles acadêmicos têm facilidade com os recursos tecnológicos. Às vezes tem até acesso, mas não tem facilidade. Tem pessoas que, por conta da idade, tem pessoas que, por conta dos receios mesmo, acabam se afastando do natural contato, natural envolvimento com esses tipos de ferramenta, né? E, por último, acho que o maior desafio aí talvez seja manter a motivação. Para quem é docente de curso de especialização, como acredito que boa parte de nós aqui hoje sejamos, manter o estímulo, manter durante 12, 13 horas de aula no fim de semana a turma estimulada, a turma concentrada, é algo de fato que exige não vou dizer nem só habilidade, mas muita aptidão técnica. Então, esses, para mim, têm sido, durante esse período, os grandes desafios, e tem exigido muito de todos nós, né? Mudanças, inovações, atualizações, e por isso eu até tenho passado a fazer leitura, não confesso que não tinha esse hábito de fazer leitura, as obras de Paulo Freire, e tem uma que ele fala da pedagogia, que é extremamente interessante. Então, tem me ajudado muito a poder me atualizar
relativamente a esses aspectos. Outro ponto que acho muito interessante a gente destacar, já passando para o ponto de vista do nosso tema, que são os condomínios, que é a sindicatura de forma profissional, é fazer aquilo que o Francisco Egito faz sempre com muita propriedade, trazer a evolução histórica para que a gente possa fazer uma concatenação das ideias e nos posicionarmos de forma mais positiva ou talvez mais factual, né? Os condomínios que tiveram, ou pelo menos a sobreposição das moradias, embora não reconhecido como condomínio, que teve sua origem na Roma Antiga, na Idade Média, há 5.000 anos, acabou trazendo um novo conceito, e esse conceito tido como condomínio, que teve início logo após a Primeira Guerra Mundial, nos idos de 1914 a 1918, trouxe também a figura do síndico. Ou seja, nós estamos falando de algo que se aproxima aí, para quem nós que estamos falando de 1914, né? Nós estamos em 2021, ultrapassa, na verdade, 100 anos. Então, tudo isso deve ser lembrado e a gente tem que perceber quais foram as evoluções. No Brasil, a gente só teve uma primeira legislação, o primeiro decreto, que é o decreto número 5.481, que tratava dos condomínios, em 1928. Então, por isso que agora eu me rememorei porque que eu falava quase sempre. Então, é porque o decreto que tratava dessa disciplina, da disciplina condomínios edilícios, nasceu em 1928. E depois disso, claro, tivemos grandes contribuições com o tema. Tivemos a Lei 4.591, de 64, do Caio Mário. E quando eu falo do Caio Mário, o que já me traz a lembrança, e quero deixar aqui minhas homenagens ao professor Silvio Capanema, quem no último dia 25 de abril comemoraria 83 anos. Então, quem conhece do direito condominial, do direito imobiliário, sem dúvida nenhuma, logo faz essa relação ao professor Silvio Capanema, que para mim era a pessoa que poderia discorrer com mais propriedade sobre o tema condomínio edilício, talvez pela sua vinculação com o tema a partir do anteprojeto que deu origem à lei de locações, talvez pela contribuição em algumas passagens, em algumas atualizações das obras de Caio Mário. Então, tudo isso me faz lembrar com muito saudosismo e gratidão por ter tido o privilégio de conhecê-lo. Então, falar de formação continuada nos obriga a lembrar da necessidade de estarmos vinculados talvez hoje de forma mais precisa, de forma mais coerente, a algumas especializações. Vi há pouco alguns colegas falaram, olha, eu tenho um curso de formação tal, tenho um curso de formação aquele outro, e alguém falava, mas tem certificado pelo MEC, tem certificação do MEC? Não quero dizer que os outros sejam menos prestigiados, ou talvez, ou que tenham conteúdos menos relevantes. Mas gostaria de dizer que quando a gente pensa numa pós-graduação, numa especialização, ou de um curso que tenham como docentes pessoas suficientemente experimentadas, a gente tem a convicção de que a gente vai entender, que a gente vai ter oportunidade de ter contato com certas matérias, não só do ponto de vista teórico, como do ponto de vista prático. E hoje a gente percebe isso de forma muito natural, de uma forma muito cristalina, através dos profissionais que por aqui passaram. São pessoas que estão diretamente ligadas ao tema condomínios. Então, ouvir essas pessoas trazerem contribuições não só teóricas, mas também experiências, cases de sucesso, vivências práticas, é algo que nos coloca em posição privilegiada. Então, é essa a importância de cursos reconhecidos e de cursos já coordenados por pessoas tão capacitadas. O Sérgio Craveiro, que aqui está mesmo, que realiza esse grandioso evento, eu não consigo contabilizar, e acho que até ele teria dificuldade, dado o expressivo número, de trazer para nós as pessoas que o curso dele, de modo direto, já formou. Então, essa contribuição, esse legado, sem sombra de dúvida, é o que permite dizer que o segmento condominial mudou muito, e mudou de forma muito positiva. Eu me lembro quando eu me formei, eu já ali em 2008, quando eu me inscrevi na ordem, mas eu já atuava no segmento condominial um pouco antes de 2006, o mercado era outro. Se nós quiséssemos ter acesso a informações de qualidade, a gente tinha muita dificuldade, o que hoje já não é uma verdade. Hoje nós temos conteúdo.
É bem verdade que algumas pessoas se intitulam, e aí eu vejo isso como uma preocupação, se intitulam especialista em determinadas matérias, sem ter, de fato, nenhuma qualificação, e aí eu não vou dizer nem qualificação profissional, viu, Sérgio, viu, Mariane, viu, doutora Patrícia, vou dizer do ponto de vista prático mesmo que seja. São pessoas que chegaram ao mercado com pouquíssimo tempo, não construíram grandes cases, ou nenhum grande case de sucesso, e já defendem disciplina, defendem matéria, já defendem certas bandeiras. Então, isso, claro, que é a grande preocupação que eu sempre tive nesse segmento condominial. Segmento que, ora, está muito bem representado por profissionais, tem também um grande número de aventureiros. E é essa a preocupação, e por isso, Sérgio, eu parabenizo você por ser um dos precursores do segmento, da formação desses profissionais, e por ter colocado o segmento condominial, a matéria sindicatura profissional, ou qualquer que seja outra nomenclatura, numa posição de vanguarda. Então, meus cumprimentos a você, uma grande satisfação, doutora Patrícia, Ariane, e vou devolver a palavra a vocês. Eu sempre falo do Daniel Lima, que gosta de ressaltar, e eu, quando estou ladeado de pessoas com tanto conhecimento, gosto de ser breve, porque tem muito mais a aprender do que a consignar. Você sabe, doutor Caio, que essas palavras que você falou realmente me emocionam um pouco, né? Desde 2005 que a gente vem transmitindo sobre o curso de síndico e tudo mais, aí que muita gente falou, doutor Egito falou, você falou, doutora Patrícia, e eu vejo hoje 3 pessoas extremamente evoluídas, porque aí, quando a gente fala de educação continuada, nós 4 que estamos aqui agora no estúdio nesse momento, todos que passaram aqui, tiveram seus professores. Eu tive os meus, das quais eu me espelhei. Falei, pô, um dia eu quero estudar bastante para poder passar conhecimento para alguém que vai ficar. Porque a vida passa, as coisas passam, e a gente precisa dar continuidade, né? E quando eu resolvi ministrar curso para síndico, foi exatamente para isso. E hoje, para você ter uma ideia, por exemplo, o Henrique Castro, doutor Henrique Castro, que hoje dá aula de pós-graduação, né, que a doutora Patrícia e a Ariane acabaram de falar de pós-graduação, hoje fez curso comigo lá em 2007, 2008, né? O Daniel, que está aqui, Daniel Lima, em 2012, quando foi a Aracaju a primeira vez, o Rafael Veloso, e isso muito me orgulha. Eu tô aqui emocionado mesmo. Eu sou de Peixes, eu já choro por nada, eu já choro por qualquer coisa, eu choro, né? Então eu não vou fazer isso aqui ao vivo, né, com 526 pessoas aqui agora nesse momento, não farei isso, né? Mas eu estou aqui realmente muito emocionado. Por quê? Porque é uma passagem. O Rafael hoje se destacando no mercado, dando aula junto com a Patrícia, né, na organização da pós-graduação, a Ariane, tantos lá de Porto Alegre, hoje também se destacando. O doutor Caio, eu sou seu fã, doutor Caio, da forma como você conduz, você e o Egito têm uma sequência de falas, de palavras assim, que é de parar e de ficar olhando mesmo, porque é de se emocionar, viu? Vocês estudam demais, vocês olham demais cada detalhe do mercado condominial e tudo se faz a diferença. E aí eu quero fazer uma pergunta agora para a Ariane e para a Patrícia, pelo seguinte: muitas pessoas estão me perguntando sobre pós-graduação, que é o que vocês estão falando e até organizando hoje, falando em educação continuada. Quais as matérias, os temas que caem? Eu queria que você citasse alguns brevemente, porque pouco se fala em graduação, né? Porque você tem aí a faculdade de Direito, você tem a faculdade de Administração, você tem a faculdade de Contabilidade, mas eu vejo em debates de advogados, administradores e contadores que não se fala muito a palavra condomínio nessas 3 universidades, né? Falo poucos, né? Eu só fiz administração de empresa e eu vou ser muito sincero, não foi falado nada, né? E outros advogados falam que é pouco falado também a palavra condomínio, e os contadores também. Eu não fiz faculdade de contabilidade e nem de direito para saber, a gente escuta falar. Então eu queria saber da Ariane primeiro, Ariane, quais as matérias que caem, o que você acha importante, né, nessa educação continuada? Queria que você citasse algumas brevemente, por gentileza.
Só tira o teu áudio aí. Isso. Falando com o microfone fechado. Bom, se a gente for analisar a questão deste perfil de profissional, tem uma multidisciplinariedade, uma transdisciplinariedade, e não existe esse profissional no mercado e nenhuma graduação vai formá-lo, né? Se a gente for ver hoje, uma graduação tem de 2.500 horas a 4.000 horas. Os cursos de pós-graduação de 360, 430, nessa média. Como é que eu enxergo este profissional que busca especialização? Ou o que nós temos hoje, né? Nós temos engenheiro, administrador, contador, arquiteto, psicóloga, várias áreas do saber, de vários saberes, que se fazem presentes, sim, nessa gama de conhecimento necessário para o condomínio. Então, eu vejo esses profissionais, né, advogado, nós temos engenheiro elétrico, engenheiro civil, né, nas nossas turmas. Esses profissionais que, de alguma forma, têm alguma afinidade com o tema, resolvem se especializar e agregar todos os outros conhecimentos dessa grade curricular. O que a gente acabou mapeando, né? O nosso curso ele é dividido por módulos. Nós temos um módulo jurídico, onde é muita base de legislação, módulo, né? Toda a questão de direito processual, civil, tributário, trabalhista, tudo, desde a introdução de condomínio edilício. E aí partimos para a parte de engenharia e segurança, com todas as DNRs, NDRs, toda a legislação, questão de normas de desempenho de material, temos também a parte prática, né, visitas técnicas em edifício em construção, em edifício em coisas que a pandemia, né, e que o mundo online talvez dificulte um pouco, mas independente a gente pretende manter isso, de tu ver realmente o nascimento, né, as construtoras mostrando seus padrões construtivos, o que aquilo impacta no dia a dia, e quando o condomínio tem vida, é quando as pessoas começam a morar, né? E aí, isso, Ariane, isso é muito importante, porque recentemente caiu uma piscina no condomínio, né, semana passada, né, lá no Espírito Santo. Então, precisa entender o que está acontecendo, porque não é todo dia que desaba uma piscina no subsolo do condomínio, né? E aí vem desde da instalação daquele condomínio, da implantação, como é que ela foi feita, né? Como é que foi recebido esse condomínio. E, por último, nós temos o módulo de gestão, né? Onde tem desde a gestão financeira, a parte de tecnologia e a parte de gestão estratégica mesmo, né? Tem metodologia de gestão, ferramenta de gestão, é o que eu digo. Este síndico, eu vou falar profissional porque eu estou preparando profissionais para o mercado, seja profissão ou não, eu estou entregando para o mercado alguém que vai atuar, claro, temos também síndicos moradores, mas alguém que vai atuar com conhecimento, né, com uma base, um embasamento teórico, prático, vai trazer uma praxis, né, aliar a teoria a essa prática, super fundamentado, né? Não é em cima de opiniões, não é em cima de uma dica, não é em cima de uma dúvida, não é copiando alguém, não, é o seu conhecimento. E o que é esse seu conhecimento? Eu digo, a gente tem lá a nossa caixinha de ferramentas, com vários, né, conhecimentos, com metodologias, com ferramentas de gestão, e para resolver um problema complexo, né, que não existe, hoje em dia a sociedade se apresenta em cima de problemas complexos em um condomínio, muito mais, eu tenho que ter essa minha caixa de ferramentas extremamente assistida, né, cheia de conteúdo ali dentro, para eu ser capaz de tomar as minhas decisões com base no meu conhecimento. Então, a gente prepara com esse foco e temos também a questão de desenvolvimento de liderança, vendo o papel de gestor como conhecimento técnico,
liderança e metodologia. Então, fazer gestão para o síndico, na nossa concepção, é ter conhecimento técnico, ter liderança e ter método. Se ele tiver, e isso é o básico, né, dentro da gestão, conhecimento e liderança sem método, não há gestão. Liderança e método sem conhecimento, tu não faz gestão, né? Tu não resolve problemas. Então, a ideia são esses conhecimentos técnicos e essas habilidades serem desenvolvidas. Basicamente, direito, engenharia e gestão, né? Aí o complemento do pessoal. Legal. Mas a percepção seria isso. Claro, tem todas as especificidades. A questão de meio ambiente também e sustentabilidade. Eu digo que o síndico, ele é o portador, ele tem que levantar essa bandeira dentro do condomínio. Também tem muito a questão de sustentabilidade, né? Legislação ambiental e sustentabilidade. Projeto O Faustino, que vai dar no terceiro painel, ele é especialista em meio ambiente, né? Então ele pode também dar uma palhinha sobre isso. Parabéns, Ariane. E eu acho que a gente tem que cada vez mais buscar domínios sustentáveis, né? E para isso a gente também precisa de conhecimento, né? Precisa conhecimento para poder puxar essa liderança dentro do condomínio para trazer esses resultados aí em várias áreas, né? Desde sociologia, entender o condomínio, o professor Francisco Egito também falou, né? Condomínio é um fenômeno social, o síndico ele tem que ter habilidade de entrar naquele ambiente, levando o seu conhecimento, ter uma leitura da dinâmica daquele ambiente. Isso é muita coisa que impacta, são muitas habilidades que impactam no resultado, não só o conhecimento. Acho que é por aí. Falar. Tá certo. Muito bom. Parabéns aí, obrigado. Doutora Patrícia. Complementando só um pouquinho da fala da Ariane, Sérgio, a gente aqui no Piauí, a gente teve essa compreensão que ela colocou também do processo de ensino e aprendizagem, e nas nossas especializações da faculdade, o que é que a gente observou? A própria carência do profissional, do professor, né? O professor especialista na área condominial, o engenheiro que vem falar de engenharia condominial para síndicos, né? O especialista em segurança que vem falar sobre gestão, crise de risco em condomínios. Advogados condominialistas já teve uma facilidade maior, porque já vinha se trabalhando esse profissional dentro dos condomínios. Até o próprio contador, especialista em condomínios, a gente percebeu essa carência, e é um profissional que sempre esteve ali ao lado dos condomínios, né? Então, dentro de um processo de ensino-aprendizagem a nível acadêmico, a nível de terceiro grau, nível superior, o que é que nós precisamos? Trazer para uma das disciplinas, né, um dos eixos, é justamente a disciplina da didática, né? Não só a metodologia da pesquisa, que ela é necessária dentro de uma pós-graduação, mas a didática do ensino superior, porque aí a gente torna ele especialista e também habilita ele para ele dar aula nas salas de aula, né? A ele lecionar o direito condominial, a engenharia condominial, trabalhar com ele habilidades, metodologias de ensino, para que ele possa trabalhar o conteúdo de uma forma interativa. Eu vi o professor Caio agora falando de Paulo Freire, de outros doutrinadores da área da educação, e a gente tem que buscar nessa fonte, né, de Piaget, do próprio Paulo Freire, agora Cortella tem muito texto interessante nessa área, para que nós, meros advogados, possamos trabalhar essa didática em sala de aula e preparar esses alunos, esses síndicos, esses gestores, para atuar no mercado de trabalho. Então, a gente aqui está falando na capacitação continuada do aluno, mas é também necessário a gente refletir a nossa capacitação continuada para estar à frente de uma sala de aula. Porque o ensino mudou muito, não só a sindicatura está mudando, mas o ensino mudou. Hoje o ensino é virtual. O mestrado, por exemplo, que era algo quase que inacessível, está online. Então, está facilitando cada vez mais o mercado, o ensino na área condominial.
Eu hoje mesmo lendo uma matéria e a pessoa fazia uma crítica dizendo que está pagando um curso na área de condomínios e assistindo outro gratuito. E que o gratuito está melhor do que o pago. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento que não é porque é pago, não é porque tem uma certificação. E olha que eu defendo as instituições de ensino e defendo a especialização. Mas eu acho que a gente tem que analisar toda a grade curricular, analisar a jornada, a carga horária, analisar a qualificação técnica dos professores que vão estar ali, porque o Caio falou uma coisa interessante, eu tenho que trazer case, eu tenho que contextualizar a minha aula. Não adianta eu falar o Código Civil do 1.300 ao 1.500 e não trazer um case de multipropriedade mais, de condomínio de lotes, de direito de laje. Eu tenho que falar tudo isso quando a gente fala de condomínios, tá? Então, eu tenho que trazer isso de uma forma muito contextualizada. Se eu vou falar do desabamento da piscina, eu tenho que entender o que é concreto armado. Eu tenho que entender que aquela laje, ela teve um problema de amarração e aquilo ali gerou, talvez, né? Nós não somos peritos também, gerou aquele desabamento. E daí trabalhar a questão do seguro, a questão da indenização, os direitos que vão advir daquilo ali. O fato é que a gente precisa ter essa qualificação, e isso é possível dentro das especializações hoje. E, além dessas temáticas que a minha colega Ariane falou, a gente também trabalha a parte de segurança. Hoje, segurança condominial é uma das áreas temáticas, dos eixos temáticos que a gente trabalha dentro da especialização. A mediação é também, assim como o coach. Patrícia, até coach está sendo trazido, sim. A gente precisa trabalhar no síndico a necessidade do autoconhecimento, do foco, da não procrastinação, né? Esses trabalhos que são feitos por um estudo de inteligência emocional que vem de estudos lá de Harvard. Então, a gente tem que aplicar também na sindicatura, porque agrega, traz para a gente um profissional qualificado para o mercado. Eu fico muito preocupada porque as pessoas acreditam ainda que aprender o direito condominial é suficiente para a gestão de condomínios, e não é. Hoje se trabalha marketing na gestão condominial. Na nossa pós, por exemplo, nós temos especialistas em comunicação para trabalhar não só a questão da comunicação realmente interpessoal, intrapessoal, do relacionamento intrapessoal e interpessoal, mas também do marketing do gestor condominial. Desde a divulgação dele numa mera assembleia para ele conquistar aquela vaga no mercado, mas também para ele poder se comunicar e se comunicar bem para que a gestão dele seja qualificada e tenha os resultados que ele pretende, tá? A questão do meio ambiente é algo hoje fundamental, se trabalhar um condomínio sustentável, para que a gente possa realmente ter um resultado, e aí vem os especialistas na área, né? E tem muito advogado realmente, o nosso colega que logo vem a seguir, trabalha já essa matéria, tem o doutor Baldi, também um paulista fantástico nessa área. A gestão financeira, a gestão de obras, essa parte de inspeção predial, que hoje já é obrigatoriedade em quase todos os estados, a gente tem que trabalhar. E um tema muito interessante que a gente traz, a parte de incorporação, registros imobiliários e urbanismo. São 3 eixos que, normalmente, o síndico desconhece totalmente a diferença de uma construtora para uma incorporadora. O síndico desconhece a questão do urbanismo da sua própria cidade. Então, é importante se trabalhar tudo isso para que ele tenha essas competências e essas habilidades muito bem trabalhadas para que ele possa executar no dia a dia. E daí ter um resultado satisfatório, tá? E trabalhar como sem falta a questão contábil, a questão de governança, a legislação é fundamental para a área dele. E, a partir daí, a parte imobiliária, né? Desde a parte de locação, de vendas, direitos trabalhistas, direitos criminais estão envolvidos. Então, vem toda uma rotina e todo um direito aplicado no dia a dia que vão ser muito úteis na gestão dos síndicos, né? Então, a especialização, ela traz esse eixo. Ah, Patrícia, isso a gente não consegue ver nos cursos de síndicos de 40 horas, de 20 horas, de 30 horas? Não consegue. A gente tem que ser muito realista, que talvez nem na especialização a gente consiga se aprofundar como deveria, mas aí é por isso que vem os cursos livres, vem os cursos de extensão para poder agregar, para poder complementar. Quando a gente fala em capacitação continuada, na verdade, eu entendo que o nome correto realmente é a qualificação continuada, eu diria.
porque a gente precisa estar o tempo todo buscando esses cursos livres, buscando os cursos do síndico, do Sérgio, vão continuar por muitos e muitos anos, os cursos de síndico profissional vão continuar por muito tempo. As pessoas começaram a fazer uma crítica muito forte em relação a vamos acabar com os cursos de síndico de 8 horas. Não, são cursos livres que trazem uma temática e devem ser apropriados para aquela temática especializados. E vão ter as especializações com carga horária de 360, de 420, com o intuito de trazer ainda mais conhecimento. E, lógico, tá certo, doutora Patrícia. Que encamparem esse investimento pessoal e profissional, vão ter um mercado mais aberto. Muito bom. Doutor Caio, tanta coisa falada pela Ariane, pela doutora Patrícia, não é hora já de pensar numa graduação forte mesmo, com gestão de pessoas, com gestão para falar de multipropriedade, para falar do direito imobiliário, né, da parte imobiliária de locações, que queira ou não queira, diretamente envolve a gestão condominial. Eu queria que você falasse agora de graduação um pouco, o que você considera importante e se existe alguma no mercado também. Sérgio, eu, antes de tudo, parabenizo a Ariane e a Patrícia pela especialização por elas coordenada e uma especialização plural, multidisciplinar, muito bem pensada. Vi os conteúdos postos por ela aqui nessa oportunidade. Realmente, o que há de mais relevante está contemplado nessa especialização coordenada pelas colegas. Pelo menos assim vejo. E aí, Sérgio, eu acredito que você assiste razão. Mas se nós formos pensar, o direito imobiliário, que é uma derivação do direito civil, ele por si só não tem nem a disciplina na nossa grade curricular quando a gente fala de graduação do curso de direito, que é o que eu posso falar com mais propriedade. Então, o direito imobiliário, para quem quer conhecê-lo a fundo, tem que buscar uma especialização, tem que buscar os cursos de extensões, como muito bem defendido pela minha colega doutora Patrícia. Mas acho que surge uma necessidade, não uma vertente do direito específica, enquanto uma disciplina, quando uma ordem de graduação. Mas acho que nós temos que pensar nessas disciplinas a título de graduação. Nós temos que inserir esse direito imobiliário. Hoje, se nós formos avaliar quantas pessoas ou habitam, ou de outro modo trabalham em condomínios, a gente percebe que é uma grande realidade na rotina da grande maioria das pessoas. Então, essa disciplina tem que ser apresentada de forma, vou dizer, mais aproximada e com maior recorrência, com maior frequência na vida desses graduandos. Então, acredito que você assiste razão, viu, Sérgio? Agora, a especialização, ou seja, uma outra disciplina que eu acho que é muito importante que a gente possa contemplar nas nossas especializações é condomínio shopping center. Eu não sei quantas graduações, eu pelo menos quando eu fui estudar essa disciplina, porque aqui no mercado goiano, os grandes shoppings aqui são assistidos por escritórios de fora. Então, abro para os colegas aqui do meu estado, aqui de Goiás, uma oportunidade, um nicho de mercado, sem dúvida, muito relevante. Então, vejo que aqui no meu estado não há nenhuma especialização que contemple essa disciplina. Pelo menos não encontrei. E sem dúvida nenhuma, uma oportunidade, um grande nicho de mercado. E agora, mais em voga do que nunca. Diante desses decretos, abrem e fecham, como a gente vê, abre e fecha, abre com restrição, abre com ressalvas, abre com algumas diretrizes. E isso tudo tem exigido ainda mais de nós, advogados. E sei que já estamos avançando para o fim, Sérgio, eu gostaria de consignar que entendo que seja muito relevante admitirmos que o síndico deva conhecer com o mínimo de propriedade, ou seja, nem total domínio, pois impossível seria, tampouco absoluta superficialidade, matérias de ordem administrativa, contábil, jurídica, de engenharia e econômica. Essas disciplinas, se a gente quiser ter uma gestão melhor qualificada, sem dúvida nenhuma, a gente tem que entender, até para nós podermos exigir dos nossos prestadores de serviço. Então, não há como a gente não ter um certo conhecimento, ainda que não seja tão aprofundado, a ponto de a gente dizer que a gente discorda em propriedade sobre elas, pois, volto a dizer, é impossível que a gente seja um grande profissional de administração, um grande profissional da ciência jurídica, um grande profissional da área econômica. Vejo poucas pessoas
terem tantos campos de atuação com grande profissionalismo. Destaco aqui o Francisco Egito, ele transita em várias áreas e todas elas com muita técnica, mas profissionais multidisciplinares, multifacetados, igual o professor Francisco Egito, são poucos no mercado. Então, acredito que a gente tem que estar rodeado de profissionais que tenham, de fato, conhecimento, que tenham propriedade nesses temas, para que a gente possa ter uma gestão que também represente uma gestão qualificada, viu? Ô, Sérgio, só para encerrar minha fala aqui, pois não sei se terei direito novamente a ela, quero parabenizar aqui o Reginaldo Silva, Márcio Montalvão, Rafael Veloso, acompanhei aqui as falas deles que antecederam a nós, profissionais que têm profunda admiração e gratidão por poder dizer que os tenho num rol qualificado de amigos, viu, Sérgio? E também estou aqui curioso já, ansioso para poder ouvir o Alexandre Sobral, um grande amigo. Quem me deu a oportunidade de conhecê-lo foi o Daniel Lima, no Encontro de São Paulo, viu, Daniel? Muito obrigado. O Alexandre é um grande amigo, pessoa que eu carregarei para toda uma vida. Fábio Barleta, Felipe Faustino, Thaís Conceição. Então, a estes meus parabéns pela escolha, né, por ter sido eleito aí, os representantes, para poder falar na noite de hoje. E também agradecer aqui a Angélica Cristina Resch, Realiza Seguro, Lucas Fulaneto e Nadir Júnior, pessoas que passaram a me acompanhar nas redes sociais, e se me permite também, vou deixar aqui minha rede social, @Caio César Mota, @Caio César Mota no Instagram, quem quiser conhecer um pouco mais do Caio César Mota, do advogado, professor, coordenador de curso de especialização, esteja à vontade, direto a gente está ali publicando conteúdos relevantes. Doutor Caio, você sabe que eu me arrisco a dizer que a gente está com a seleção brasileira aqui, só não sei se é da Copa de 70 ou de 82, mas que a gente está aqui com uma seleção que você escalou aí, todos eles, realmente muito grande. Você falou da Angélica Resch, ela tem uma administradora de condomínio na minha cidade, na cidade de Santos, né? Então, muito orgulho, ela está fazendo um bom trabalho aí nacionalmente falando. Quero agradecer também as palavras aí da Ariane, da doutora Patrícia, e o Daniel Lima. O Daniel, gostaria de passar uma palavrinha para vocês, porque sai um time, entra outro, é um melhor do que o outro aqui, né, Daniel? Olha, pessoal, eu prometo que é só 1 a 2 minutinhos. Eu sei que você sabe que eu falo muito, é só mais de 1 a 2 minutinhos. Não poderia perder a oportunidade de aparecer aqui no vídeo, ao lado do meu ídolo, ele aqui, ó, Caio César Mota. Sou fã demais desse cara. Esse cara é meu mestre, um dos maiores oradores que eu já vi até hoje, um homem de uma elegância, de uma gentileza, de uma educação e um nível intelectual esse dispensa qualquer comentário. Então, assim, eu não poderia perder a oportunidade de agradecê-lo por ter aceitado ao nosso convite, vir aqui enriquecer esse momento e atribuo, viu, a você também, grande parte aí da nossa audiência maravilhosa que estamos tendo aqui, estouro de audiência, atribuo também a você. Viu, Caio? Muito obrigado aí pelas palavras e pelo reconhecimento. E também quero agradecer a minha querida amiga Patrícia Pinheiro, a qual fez um reconhecimento maravilhoso aí ao nosso trabalho, reconhecendo, inclusive, em prol de toda a categoria dos advogados. Ela falou enquanto o que ela pensa, mas ela também procurou externar o pensamento pelo que a gente vem tentando e abrindo um espaço, seja todo sábado, ela sabe, todo sábado a gente está lá no Instagram, de 10 ao meio-dia. Muitos advogados já estiveram lá. Esse sábado vai ser a live comemorativa. Temos programa fixo de direito condominial também aqui no YouTube. Então, assim, estamos dando nossa contribuição. Saibam que o espaço é de todos vocês. Muito obrigado. E, Ariane, também parabéns pelo seu desempenho maravilhoso. Amiga querida também aí de Porto Alegre, tá? Parabéns. Obrigado pelas palavras também. E conte conosco sempre. Desculpe aí, viu, pessoal? Mas não poderia perder a oportunidade de agradecer ao vivo aqui essas pessoas que a gente tanto admira. Obrigado, pessoal. Tá contigo, Sérgio. Você é um cara querido, Daniel. E eu só queria as últimas palavras aí para se despedir aí, Ariane primeiro, depois a doutora Patrícia, o doutor Caio já se despediu, Ariane. Obrigado pela tua participação, viu? Tá, joia. Só para encerrar rapidinho, que eu sei que a gente já avançou no horário. Falar em formação continuada, a gente acho que dá para trazer o conceito, que é um conceito muito antigo, mas está vindo à tona, que é o de lifelong learning, né? A aprendizagem ao longo da vida, e que ela é contínua, ela não para. A minha preocupação até nesse momento é na formação desse profissional, pelo momento de mercado que a gente está passando, né? Profissional, nós estamos formando e nos definindo quanto personalidade, né? Quanto que profissional somos, né? Mas acho que este é um momento que a gente está passando,
a partir daí, da gente começar a entender que os nossos alunos, eles saem com uma trilha de conhecimento para depois do curso de pós-graduação, né? Eles já são especialistas, mas eles saem com a visão de que eles constantemente vão ter que buscar atualização. O que são as nossas normas, né? As NBRs, as NRs, a legislação. Então, cientes, quanto mais eu sei que não sei, né? Que preciso saber. Então, isso, aprendizagem é contínua. Isso é uma habilidade requerida em qualquer mercado, e no nosso não pode ser diferente, né? Aprendizado contínuo, formação contínua, lifelong learning, ao longo da vida, estar aprendendo, estar lendo, estar se desenvolvendo, quanto não existe um bom profissional sem um bom ser humano, então estar desenvolvendo as suas habilidades também, se desenvolvendo para ser um bom profissional. Então, para encerrar, sem mais me espichar, muito obrigada pela participação e quero agradecer ao Dr. Caio e à doutora Patrícia, que também vieram agregar, e no sentido assim, eu sou meio da casa, né? Porque desde o início eu estou lá no movimento, mas poder compartilhar com a doutora Patrícia e com o doutor Caio esse espaço, esse momento aqui, eu já estou extremamente orgulhosa do movimento, e ter eles aqui, eu acho que já é fantástico. Então, muito obrigada pela contribuição de vocês. E Sérgio e Daniel, vocês são top, né? Não tem muito o que dizer. Eu acho que o evento está sendo o sucesso que está sendo, com certeza, porque tem Sérgio Craveiro e tem Daniel Lima, que são referências no nosso mercado. Ok? Então, boa noite a todo mundo, e muito obrigada pelo pessoal que está assistindo e está comentando ali também. Ok? Com a colaboração de vocês, essa mobilização está sendo cada vez mais vista no mercado. Doutora Patrícia, obrigado pela tua participação também aqui. Foi muito grandiosa, como sempre, viu? Eu te agradeço, Sérgio. Queria só deixar uma mensagem para todos os que estão, principalmente os que estão assistindo, que eu sei que são profissionais atuantes no mercado, que têm uma capacitação profissional como investimento, né? Partir desse pressuposto. É um investimento e precisa ser de tempo e de valores, porque às vezes as pessoas desvalorizam a necessidade da capacitação, tanto na questão da programação dentro da sua rotina, por achar que já tem uma graduação, já é suficiente. Por achar que já tem um curso livre, já é suficiente. Não é. Invistam em si próprio, né? Tentem se enxergar daqui a 10 anos para saber se realmente vocês são os síndicos que vocês querem ter para o condomínio de vocês. E, a partir daí, comecem a procurar mais cursos, mais especializações, mais qualificações profissionais, para desenvolver realmente uma gestão aplicando todos os princípios da governança, aplicando todo o direito, e possa realmente exercer com eficiência a gestão condominial. É só o nosso pedido para que a gente que faz assessoria jurídica condominial tenha mais tranquilidade na gestão condominial, né? Tá certo, muito legal.